A União FM apresenta Programa Especial da Reforma. Realização IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Boa noite, ouvinte da União FM. Hoje, 31 de outubro, luteranos e luteranas de todo o mundo celebram o Dia da Reforma. Neste mesmo dia, no ano de 1517, Martinho Lutero afixava na porta da igreja Castelo de Wittenberg 95 teses sobre uma prática comum na igreja de então: a prática da concessão de indulgências, isto é, do perdão de punições da igreja. Este ato de Lutero viria a desencadear uma avalanche sem precedentes na história espiritual, cultural, social e política da Europa, como também em grande parte do mundo restante, desencadeando o que hoje conhecemos como o movimento da Reforma. Nesta noite, traremos a você um pouco desta história da Reforma Luterana, e não somente história, mas contribuições que ainda hoje são referências para a teologia e o viver cristão das igrejas evangélicas de confissão luterana. Este programa é uma realização da IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, filiada à FLM, Federação Luterana Mundial, que é composta por 140 igrejas membro, oriundas de 79 nações, abrangendo aproximadamente 68,5 milhões de pessoas luteranas espalhadas pelo mundo todo. Nesta noite estarão conosco o pastor presidente da IECLB, pastor Dr. Nestor Friedrich, e o historiador pastor Dr. Martin Dreher, que nos trará a reflexão deste dia da Reforma, focando a temática Lutero e a música. Sejam todos e todas bem-vindos ao programa especial da Reforma Luterana. Estimados ouvintes, estimadas ouvintes, o apóstolo Paulo escreve: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Esta palavra de Paulo aponta para um dos fundamentos mais importantes da Reforma: a liberdade que brota da fé em Cristo Jesus. Paulo fala de uma liberdade que nos foi presenteada e destinada para ser vivida em comunidade. Crer em Cristo não é um ato individualista. É desta liberdade que brota o movimento da Reforma. Esta mensagem foi tão contundente e libertadora que não podia ficar escondida. Ao contrário, precisava ser anunciada a todas as pessoas. Lutero não mediu esforços. Ele traduziu a Bíblia para a língua que o povo entendia, de tal forma que o maior número possível de pessoas pudesse ter acesso ao Evangelho, à Boa Nova, a boa notícia que precisa ser comunicada a todas as pessoas, em todos os tempos e em todos os lugares. O reformador usou os recursos disponíveis na época para comunicar a palavra. Hoje, a internet amplia estas possibilidades. Nesta perspectiva, para atender às crescentes demandas de ampliação das nossas ferramentas como igreja para a proclamação do Evangelho, o portal Luteranos entra em uma nova fase, totalmente reformulado, oferecendo conteúdos qualificados, agilidade, eficiência e segurança em um ambiente dinâmico e que nos proporciona a sensação de proximidade dos nossos irmãos e irmãs na fé, mesmo estando longe geograficamente. Pois o que verdadeiramente nos aproxima e reforça a nossa unidade são os nossos valores e os nossos objetivos em comum. Nós, como IECLB, somos chamados a abraçar a missão que Deus nos confiou. Nesta caminhada, podemos responder a este chamado de muitas formas. De maneira a cumprir esta missão com passos firmes, a IECLB, entre outros recursos na área da comunicação, utiliza os veículos impressos como jornais e revistas, programas de rádio e o que queremos destacar hoje,
a internet, que possibilita um novo formato de comunicação do Evangelho. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Quem é livre e ama, comunica o seu amor. Divulga as ações da nossa igreja, reforça os valores luteranos e os frutos do Espírito. Faz questão que mais pessoas compartilhem desta liberdade. No entanto, não basta comunicar, tem que comunicar bem, tem que falar ao coração de quem está recebendo a mensagem. Quem ama, cuida, e cuida bem. Cuidar implica proteger, preservar, fazer parte, se engajar, envolver outras pessoas, estar envolvido e divulgar esta mensagem de forma afirmativa e propositiva. Vamos cuidar bem do bem da ISLB. Pastor Nestor Friedrich, pastor presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Die schönsten Choräle von Martin Luther. Eine feste Burg ist unser Gott. Em português, os hinos mais belos de Martim Lutero. A música Deus é Castelo Forte. Estimada família das rádios União FM, sou o pastor Martin Dreher, pastor emérito da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e também professor emérito. Estou dedicado ao estudo da história da Reforma e da imigração na América Latina. Neste programa alusivo à Reforma da Igreja, como foi iniciada em 31 de outubro de 1517, cabe-me falar a respeito da grande contribuição da Reforma Luterana
para a área da música e do canto. Schein, Scheidt, Schütz e Bach são os grandes nomes da música luterana. Mas o iniciador desse movimento musical foi o reformador Martim Lutero. E sobre ele falaremos a partir de agora. Lutero e a música. Lutero não abominou o canto medieval nem a música latina. Soube antes criticar alguns textos. De grande estima lhe foram as melodias natalinas, as quais já cantava em sua juventude, como, por exemplo, o texto que, numa tradução livre para o português, diz: criancinha tão louvável, nasceu-nos hoje de virgem pura, para o consolo de nós, pobres seres humanos. Outro hino muito louvado por Lutero foi aquele que nós traduzimos para o português com o título de Vem Espírito Santo, Senhor Deus, o qual, na sua opinião, teria sido composto pelo próprio Espírito Santo, tanto na melodia quanto no texto. Na missa, ele colocou entre os cânticos que o povo deverá cantar na missa algumas canções populares da época. Nós encontramos na sua concepção também muitos louvores para um hino gregoriano, no qual nós já vamos encontrar alguns acentos do que mais tarde vai ser o coral luterano, e o qual procuro exemplificar para vocês. Cristo ressuscitou dos martírios todos, por isso vamos jubilar. Cristo quer nos consolar. Aleluia! Grande apreço Lutero tinha também por aquela canção latina que se chama de Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, e que é cantado na liturgia da Santa Ceia. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ao todo, nós podemos dizer que Lutero foi bastante conservador em relação à tradição musical. Mas ele valorizou também a música contemporânea. Inúmeras são as suas colocações a respeito de músicos contemporâneos seus. E ao apreciar a música dos compositores de sua época, ele lamenta que a música secular tem cantos e poemas muito bonitos, enquanto que a música sacra contém muita coisa podre, fria, na sua acepção. Ele era também um grande amigo da música de dança. Isso pode causar espanto a muitas pessoas, mas ele próprio era muito ruim de pé. Não sabia dançar, ao contrário do seu colega na universidade, Philippe Melanchthon, que era um excelente bailante. No todo, Lutero julgava que nos seus dias a música estava chegando a um ápice. O pessoal estava cansado do canto gregoriano e novos sons e tons começavam a invadir as casas, as bocas e as cabeças. Diz ele, creio que se Davi ressuscitasse dos mortos, admirar-se-ia quão longe chegaram as pessoas com a música. E seu conhecimento da arte de composição e seus conhecimentos técnicos também nos impressionam, se bem que nós vivemos 500 anos depois dele, muita coisa em termos de composição e de técnica musical mudaram. Vejam, eu estou conversando com vocês através de uma rádio. Quanto tempo levava até que a mensagem de Lutero chegasse a outras pessoas? Hoje as coisas andam mais rápidas, mas as pessoas se comunicavam e se aprendia as canções de boca a boca. Lutero, combatia em seu tempo aquelas músicas das quais ele dizia que estavam cheias de fugas, que iam para lá e para cá,
mas que prescindiam da suavidade, o que era algo muito importante para ele. Com isso já fica evidente um dos objetivos de Lutero com a música, a simplicidade. Além disso, texto e música para ele devem corresponder. Eu cito uma frase dele: as duas coisas, texto e notas, acento, modo e trejeito, devem provir de autêntica língua e voz materna. Senão tudo será imitação, como o fazem os macacos. Mas Lutero não só tinha relação com a música, ele também era músico. Ele cresceu cercado de música, provavelmente cantando os hinos dos mineiros, pois o seu pai era mineiro. E é muito provável que um dos seus hinos, que leva por título "Em meio à vida estamos envoltos pela morte", reproduza sons e tons deste contexto. Depois Lutero recebeu influxos musicais na escola de Mansfeld, onde fez o aprendizado e onde aprendeu as primeiras letras. Ali ele cantou no coral infantil que acompanhava a missa. Nas cidades de Magdeburg e Eisenach, onde ele continuou seus estudos, ele continuou a participar dos coros. E os estudos musicais foram continuados também na Universidade de Erfurt, onde depois foi estudar direito. A música, é bom lembrar, fazia parte das artes liberais, uma das etapas que a gente tinha que enfrentar na universidade. E ali, em Erfurt, enquanto se recuperava de ferimento após uma queda, Lutero aprendeu sem professor a tocar o alaúde e a compor. E quem estuda um pouco de música e observa vai notar que dois instrumentos parecem sempre estar acompanhando os hinos e as canções de Lutero: a flauta transversa e o alaúde, que eram os dois instrumentos que ele tocava. Quando monge, Lutero aprenderia o canto gregoriano. Vale lembrar que a ordem agostiniana levava a música muito a sério, e Lutero foi inicialmente um monge agostiniano. Ao tocar um instrumento, Lutero valia-se do alaúde. Para quem nunca ouviu essa palavra, você poderia se imaginar um violão barrigudo, e aí então você teria o alaúde. Mas o som ele é muito mais gostoso que o som de um violão. Quando ele tocava, seu adversário, de nome Corleus, disse que ele era Orfeu, de batina e de tonsura. Até o inimigo o louvava por causa da sua capacidade musical. Então, muitos de seus contemporâneos, ao pintarem gravuras de Lutero, vão apresentá-lo acompanhado do alaúde e cantando, muitas vezes no círculo da própria família. Quando canta, a sua voz é a de tenor. O que podemos constatar na melodia de seus hinos, que não raro não podem ser acompanhadas por vozes mais graves. A exemplo daquele hino natalino, "Eu venho a voz dos altos céus, trazendo o anúncio bom de Deus", que ele compôs para ser cantado por sua filha Madalena, que na época tinha 11 anos de idade e tinha um excelente soprano. "Eu venho a voz dos altos céus, trazendo o anúncio bom de Deus." Você certamente conhece essa melodia. E sabe que na noite de Natal, em geral, são as mulheres que continuam a cantar esse hino depois da segunda estrofe, porque as vozes masculinas já não mais conseguem acompanhar os agudos da melodia. Lutero era tenor, eu lembro isso mais uma vez, a não ser os homens que têm o dom do canto como tenor, que vão continuar acompanhando.
Hinos do Povo de Deus, especial de Natal. Eu venho a vós. Mas um terceiro aspecto me é importante transmitir para você, querido rádio ouvinte. Lutero era também compositor. No final do século XVI, chegou-se a afirmar que Lutero teria composto 137 hinos. Isso, no entanto, não corresponde à verdade histórica. O número revela apenas que se quis comparar Lutero ao rei Davi, ao qual se atribui quase que todo o livro dos Salmos, que são 150, e cerca de 137 dos Salmos teriam sido compostos por Davi. Vejam, as pessoas estavam tão entusiasmadas com o reformador Martim Lutero que lhe atribuíram quase que todos os hinos que tinham a mesma quantidade de números que os Salmos. Então, vamos adiante olhando os hinos que foram compostos por Lutero. Quando é que ele começa a compor hinos? O primeiro hino é composto quando dois colegas seus, monges agostinianos como ele, que passam a transmitir a mensagem da reforma de que Deus aceita o ser humano incondicionalmente, de graça, foram queimados na cidade de Bruxelas como hereges. Em homenagem a eles, ele compôs o primeiro canto coral, um belo hino dos mártires de Cristo, queimados em Bruxelas pelos sofistas de Louvaina. Louvaina era a cidade universitária que ficava no atual território da Bélgica. E muito provavelmente ele compôs outras melodias. E na composição das melodias ele sempre contou com a colaboração de amigos e colaboradores. Uma anedota para você. Um dos seus mais belos hinos é aquele hino cristãos alegres, jubilai, felizes, exultando. E conta-se que na cidade de Lübeck, o povo estava cantando esse hino antes de começar a missa e entrou na igreja cantando cristãos alegres, jubilai, felizes, exultando. E o bispo teria ficado furioso e proibiu a comunidade de continuar cantando esse hino de herege. No domingo seguinte, o povo, sentado nas escadarias da catedral, começou a cantar um outro hino de Lutero. Na mais profunda angústia, ó Deus, em desespero eu grito. Era a vingança do povo porque o bispo havia proibido que se continuasse cantando. E, finalmente, para concluirmos essa conversa que estou tendo com você, eu, o pastor Martin Dreher, eu gostaria de lembrar-lhe duas importantes contribuições de Lutero na área da música. A primeira, e talvez você saiba ou não, Lutero é o criador daquilo que nós designamos de canto coral. É um novo gênero musical que vai estar presente numa outra criação de Lutero que você usa quando no domingo vai ao culto ou quando participa de reunião com outros cristãos, que é o inário. O que é um inário? Inário é um livro onde estão coletados os hinos que a comunidade canta. E para finalizar, realmente, eu lembro um coral muito querido e muito cantado a partir de Lutero. Não é o Castelo Forte, é nosso Deus, mas aquele outro canto que diz: Deus, o teu verbo guarda a nós, combate o inimigo atroz, que a Jesus Cristo, Filho teu, quer derrubar do trono teu. Jesus, demonstra o teu poder, tu, Rei dos Reis, vem proteger o povo teu que possa amar e eternamente te louvar. Então, um bom final do dia da reforma para você e muita alegria no restante desta semana. Uma boa noite.
Die schönsten Choräle von Martin Luther erhalt uns, Herr, bei deinem Wort. Em português, cedeu os hinos mais belos de Martim Lutero. Música Deus, o teu verbo, guarda nós. A União FM apresentou Programa Especial da Reforma. Fé e amor perfazem a natureza do cristão. A fé recebe, o amor dá. A fé leva a pessoa a Deus. O amor aproxima a pessoa das demais. Através da fé, ela aceita os benefícios de Deus. Através do amor, ela beneficia seus semelhantes. IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil.